Hoje eu voltei aqui para ler para vocês mais um conto da Clarice Lispector. O centenário já está chegando e provavelmente eu vou gravar mais 2 vídeos sobre a Clarice Lispector este ano. Depois eu vou dar prosseguimento aos vídeos que eu prometi. Vai ter Saramago, vai ter Sylvia Plath. O conto que eu escolhi para ler para vocês hoje se chama A Quinta História. E ele está no livro de contos que foi publicado em 1964, A Legião Estrangeira. E é muito interessante porque a gente vê aqui uma relação com o processo de leitura. E eu concordo muito com a Nádia quando ela fala que, na verdade, o veneno aqui significa ficção, né? Nós somos enredados pela ficção de Clarice. Tá curioso para saber? Fica por aí então. A quinta história. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam 1001, se 1001 noites me dessem. A primeira. Como matar baratas. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa. Deu-me a receita de como matá-las. Que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. A outra história é a primeira mesmo e chama-se O Assassinato. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me. Segue-se a receita. E então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dia, as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que roía casa tão tranquila. Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente, cansada, sonha. E eis que a receita estava pronta, tão branca. Como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó, até que este mais parecia fazer parte da natureza. De minha cama, no silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço onde o escuro dormia. Só uma toalha alerta no varal. Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite eu matara. Em nosso nome, amanhecia. No morro um galo cantou. A terceira história, que ora se inicia, é a das estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas. Depois vem a mesma senhora. Vai indo até o ponto em que, de madrugada, acordo e ainda sonolenta atravesso a cozinha. Mais sonolenta do que eu está a área na sua perspectiva de ladrilhos. E na escuridão da aurora, um arroxeado que distancia tudo, distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. As baratas que haviam endurecido de dentro para fora. Algumas de barriga para cima. Outras no meio de um gesto que não se completaria jamais. Na boca de umas um pouco de comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Sei como foi esta última noite, sei da orgia no escuro.
Em algumas, o gesso terá endurecido tão lentamente como num processo vital, e elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas. Até que de pedra se tornam, em espanto de inocência, tal olhar de censura magoada. Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava. Essas de súbito se cristalizam, assim como a palavra cortada da boca. Eu te... Elas que, usando o nome de amor em vão, na noite de verão cantavam. Enquanto aquela ali, a de antena marrom suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. É que olhei demais para dentro de mim. É que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Amanhece. Uma ou outra antena de barata morta freme seca a brisa. Da história anterior canta o galo. A quarta narrativa inaugura nova era no lar. Começa como se sabe. Queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso. Mortas, sim. Mas olho para os canos, por onde esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila indiana. Eu iria então renovar todas as noites o açúcar letal, como quem já não dorme sem a avidez de um rito. E todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão, no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia. Estremeci de mau prazer à visão daquela vida dupla de feiticeira. E estremeci também ao aviso do gesso que seca. O vício de viver que rebentaria meu modo interno. Áspero instante de escolha entre dois caminhos que, pensava eu, se dizem adeus. E certa de que qualquer escolha seria do sacrifício. Eu ou minha alma. Escolhi. E hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Essa casa foi dedetizada. A quinta história chama-se Leibniz e a Transcendência do Amor na Polinésia. Começa assim, queixei-me de baratas. E o conto, como uma quinta essência, termina dessa forma. A quinta história chama-se Leibniz e a Transcendência do Amor na Polinésia. Eu acho a quinta história um dos contos mais interessantes, principalmente quando você relaciona mesmo com o processo criativo, o processo de fazer ficção. Se você fizer uma analogia, ela é uma feiticeira que durante a noite ela pode estar criando a ficção. E nós somos as baratas. E existe um certo sadismo nisso aqui, nessa matança das baratas. A relação com Pompeia eu acho demais. Cada barata petrificada ali como uma estátua de sal. E representando um ser humano, uma forma de ser humano. Essa questão de esturricar de dentro para fora, de olhar para dentro de si mesmo e não aguentar, é uma das formas que a gente pode ler a ficção da Clarice Lispector, porque a ficção dela causa isso mesmo. Ela nos esturrica de dentro para fora, porque ela vai no âmago. Pode ser um conto que começa da maneira mais cotidiana e simples possível, mas a hora que você chega no final do conto, se você presta atenção nas entrelinhas, presta atenção nas entrelinhas desse conto, ouçam de novo, para ver como é que ela está falando aqui de um processo ficcional, de que ela é a feiticeira e o veneno que ela faz aqui é a ficção. Porque a hora que você está lendo, você é atraído logicamente pelo açúcar e lá está o veneno. Salve-se quem puder. Então, como eu disse, tem um vídeo planejado já sobre a maçã no escuro, que eu vou fazer com a Vânia. E provavelmente no ano que vem eu tenho uma leitura já planejada de Paixão Segundo GH. Provavelmente vai rolar aqui no canal também, em janeiro, fevereiro, mais uma leitura. Porque uma vez que a gente se embrenha pela obra clariciana, é muito difícil retornar mesmo. É assim a literatura, é assim a boa literatura. Então eu espero que vocês tenham gostado. E naquela história, eu acho que é a terceira e a quarta, né? Porque ela começa na terceira e vai se referir às estátuas, né? Na quarta.
Pensa aí qual barata você é. Até a próxima!